nome é Márcia Cardoso Veiga de Melo Correia, eu sou acupunturista e enfermeira, e eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar junto à equipe da Acuterapia e também junto à Silvia Ferreira, de coração. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da implementação das medidas de segurança e de higiene pelo acupunturista durante a sua prática. Mas eu gostaria de esclarecer inicialmente que ao término de toda a apresentação, eu volto ao chat e retiro e tento responder as dúvidas de vocês, ok? Então, é importante também lembrar que esse trabalho tem uma linguagem bem simples para acessar os vários níveis profissionais dentro da acupuntura. Aqueles que não tiveram nenhuma vivência em ambientes de saúde convencionais e aqueles que estão afastados há muito tempo. E deixar claro que a proposta desse trabalho, em momento algum, foi construir uma receita e muito menos um caminho para se seguir às cegas, mas sim tornar acessível os lugares onde eu posso buscar informações para que eu possa caminhar sozinho e que esses lugares sejam seguros para o profissional de acupuntura. Bom, o título desse trabalho é Preparando o Retorno à Prática da Acupuntura Covid-19. Então, a introdução desse material é o próximo slide, e o objetivo aqui foi fazer uma breve consideração sobre o que foi publicado recentemente, em 2020, no início do ano, pela Anvisa, a nota técnica de número 4 e também as diretrizes do CRAERJ de 2020 a respeito da prática de acupuntura durante a epidemia da Covid-19. O objetivo é estimular a importância da implementação dessas medidas de segurança e higiene, mas também falar da importância do uso regular e adequado dos equipamentos de proteção individual pelo profissional de acupuntura até que novas publicações estejam disponíveis. O que isso significa? Que embora a gente ouça milhares de informações, milhares de dados de pesquisa, né, às vezes no mesmo dia, a gente só deve mudar a maneira de fazer se houver uma publicação nova dizendo que a anterior está desatualizada. Antes disso, não há recomendação por órgãos que são confiáveis, que são os órgãos balizadores de boas práticas de saúde. Bom, o desenvolvimento, né, o recheio do trabalho vai ser dividido em 3 partes. Primeiramente, eu vou falar de forma muito resumida sobre a doença e o vírus. Depois, vou falar o que são normas técnicas e como nós podemos utilizar. E, por último, a proposição de rotinas, que vão desde o agendamento, passando pelo cuidado de quem cuida, que é o cuidado conosco. Depois, quais são os cuidados do ambiente de nosso trabalho, o cuidado com nossas mãos, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como descartar os resíduos a partir de agora e que cuidados eu tenho que ter ao chegar em casa. Bom, resumidamente aqui, vamos falar sobre o novo coronavírus e sobre a Covid-19, que é a doença. Então, o novo coronavírus, ele é o agente causador da Covid-19. Ele é chamado de novo coronavírus porque é o mais recentemente coronavírus que infecta o homem descoberto. E Covid-19 significa doença causada pelo coronavírus descoberto em 2019. Aqui, não sei se conseguem ver o cursor, nós temos a configuração, a estrutura viral. Então, percebam que existem os espinhos do lado de fora, ou a estrutura similar. O vírus é uma estrutura simples, ele tem um material genético envolvido por um protetor chamado de capsídeo, de natureza glicoproteica, e o coronavírus ainda tem um segundo revestimento de proteção chamado de envelope.
O envelope ele é formado por uma combinação de proteínas e lipídios, e é justamente essa camada lipídica que os produtos de limpeza tentam acessar para destruir o vírus. De importante aqui nessa estrutura são essas espículas amareladas, elas são chamadas de proteína S, de spike, de espinho. Elas dão essa configuração de coroa e daí o nome. Importante nessas proteínas de superfície é que são elas que são reconhecidas por estruturas das células humanas, que são chamadas de enzimas de superfície, especificamente a ECA2, que é uma enzima conversora da angiotensina, que participa do processo de regulação da pressão. Mas importante é que há o reconhecimento dessa espícula, dessa estrutura, por essa estrutura da célula. E assim, uma vez que o vírus é reconhecido, ele consegue entrar na célula, infectá-la. O vírus, de uma forma geral, ele é o parasita intracelular obrigatório. Então, para se desenvolver, para se duplicar ou se reproduzir, melhor dizendo, ele precisa do maquinário da célula. Sozinho ele não consegue. Então, o coronavírus ele é natural de células, né? Ele é natural, na natureza ele infecta normalmente morcegos, o pangolim. E uma vez que ele consegue atingir o homem, alcançar essa espécie humana, ele gera para o seu sistema imunológico um grande desafio. Como é que se dá essa infecção? Acredita-se que a infecção seja feita por via direta ou indireta, quando gotículas partem de um indivíduo que é doente, infectado, através da fala, através da respiração, não só através de espirro ou tosse, ela consegue alcançar nariz, boca e olhos do indivíduo suscetível, aquele que pode ficar doente. Essas gotículas são chamadas de gotículas respiratórias e elas medem aproximadamente, têm um diâmetro de 5 micrômetros. Isso confere a elas uma característica de serem grandes ainda e pesadas. Então, isso me diz que quando a pessoa é doente, infectada, libera gotículas com esse diâmetro considerado grande, essas gotículas não conseguem ir a muito mais do que 1 metro de distância, e que elas tendem, pelo peso, a cair, a se depositar em superfície. Então, se não tiver barreira, se o doente não tem máscara, ele consegue fazer com que essas gotículas cheguem diretamente ao indivíduo suscetível, que pode se infectar. A maneira indireta é quando essas gotículas partem do indivíduo doente e se espalham pela superfície. E à medida que o indivíduo suscetível, não contaminado ainda, encosta suas mãos, ou então pega objetos já contaminados e leva ao contato de olhos, boca e nariz, ele traz para dentro de si esses micro-organismos. Então, essa é a maneira em que se dá o processo de infecção. Uma vez que o indivíduo é infectado, ele demonstra sinais e sintomas, que muito resumidamente são a tosse, a febre, um mal-estar geral, dor no corpo, pode apresentar coriza, que não é muito relevante, mas perda do olfato, perda do paladar e pode apresentar também sinais e sintomas de trato gastrointestinal. Isso quer dizer que ele não só teve acometimento de via aérea respiratória, né, via alta, né, coriza, dificuldade para respirar, via respiratória baixa, mas também há um comprometimento do trato gastrodigestivo, apresentando náusea, vômito e enjoo. Então, resumidamente, é o que eu posso falar aqui sobre o coronavírus e a Covid-19. Esse slide aqui, ele vai demonstrar, muito resumidamente, que existem fases da doença, e que 80% dos casos dos infectados ficam nesses 80%. Então, a fase aqui, em termos de dias, não é relevante, ou seja, pode ser mais dias, menos dias. O importante é que 80% do sistema imunológico dá conta de deter o vírus e o paciente consegue se curar. No entanto, 20% são considerados os casos graves, gravíssimos. São aqueles pacientes que a internação é arrastada, precisam de internação. No entanto, 15% daqueles que precisam de suporte ventilatório, né, terapia com oxigênio, não é intubação, eles conseguem, com medicação, com todos os cuidados, o sistema de defesa consegue debelar o vírus. No entanto, 5% são os casos ainda mais graves, que vão precisar de tratamento em UTI, suporte ventilatório, e desse total aqui,
somente um terço, né, desse universo todo, somente um terço consegue que seu sistema imunológico dê conta do vírus. Bom, e aí nos gera a seguinte pergunta, né? Depois que percorremos sobre a doença, sobre o vírus, se há necessidade de um profissional se proteger tanto. Então, vou citar 10 motivos e vou começar aqui falando do tamanho do vírus versus a permeabilidade da máscara. O vírus, ele tem um tamanho que varia, né, nas pesquisas, em torno de 0,5 micrômetros a 2 micrômetros de diâmetro. No entanto, a máscara que é recomendada para o profissional de saúde, que se aproxima a menos de 1 metro de distância, tem uma permeabilidade de 0,3 micrômetros. Essa máscara aqui é a PFF2 recomendada ou a N95. Não estou falando de máscara cirúrgica, nem máscara de pano. Então, importante também levar em consideração a possibilidade da transmissão não ser por essas gotículas que são pesadas, que duram até 3 horas suspensas e tendem a cair, mas por gotículas menores, que saem também ao falar, ao respirar, tossir e espirrar do paciente infectado. E elas não vão alcançar o ambiente somente quando o paciente está sendo recebendo procedimentos, como processo de intubação, aspiração, no falar e no respirar. Sabemos que o vírus tem uma alta capacidade de infectar. Ele é mais perigoso no quanto ele consegue contaminar do que com o grau de letalidade da doença. Então, para cada um indivíduo doente, ele consegue contaminar 2,7, 3 pessoas. E a cada 3 pessoas vão conseguir contaminar sem as barreiras, sem o afastamento, né, sem o isolamento, o distanciamento, perdão, mais 3 pessoas. Não há remédio específico, a vacina ainda não é disponível, ainda está em fase de teste, é uma doença nova para os médicos, é uma doença de longa duração, se a gente fala daqueles 20% dos casos graves, e as internações também são longas, é uma doença arrastada. Sobre os produtos utilizados na higienização, né, produtos de limpeza para eliminar o vírus, é sabido que, em sua maior parte, eles demoram de 5 a 10 minutos, eles precisam desse tempo em contato com a superfície para matar o vírus. O nosso sistema de saúde tem que ser levado em consideração, particular ou público, e as incertezas sobre os casos assintomáticos, sobre o quão eles são perigosos numa sociedade. E o 10º motivo que fala que nós não podemos, enquanto cuidadores, enquanto agentes do cuidado, nos transformarmos num vetor de contaminação da Covid-19. Então, como, a partir de tanta informação, nós podemos aumentar o grau de segurança nesse cuidado? A proposta aqui é trazer as normas técnicas. E o que são essas normas técnicas? São o como fazer da melhor maneira para obter melhores resultados. No entanto, essas normas técnicas têm um diferencial, elas já foram testadas cientificamente e também tecnologicamente. Eu não estou inventando, elas já foram testadas e são propostas por órgãos que gerenciam, que regulamentam boas práticas de saúde. Então, à medida que eu sei onde acessar essas normas, eu busco as normas que falam de minimizar riscos, tanto para o profissional de acupuntura quanto para o seu paciente. E de que maneira eu vou buscar, né? Já falei, a gente vai recorrer aos órgãos que são reguladores de boas práticas de saúde. Aqui eu cito a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Eu cito também o Conselho Regional de Autorregulamentação de Acupuntura do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde ou da Saúde. Eles escrevem manuais, né, de como fazer e falam uma mesma linguagem. Então, essas são as referências. Mesmo que chova informação, atualização, dados de pesquisa, enquanto há informação desses órgãos não modificar, não há certeza. E sempre vai valer para a saúde, seja vivenciando a prática no ambiente convencional ou na acupuntura, o que está escrito. Eu só posso mudar essa orientação à medida que esses órgãos publiquem atualizações. Por enquanto, ainda não temos. Então, eu trago aqui fotos
de uma realidade muito próxima, né, aqui do lado que a gente tinha, e o que a gente observa hoje. Essas fotos, elas só servem para nos convocar para uma reflexão e também para que a gente consiga promover essas mudanças, mantendo a conscientização, ou seja, a capacitação, o conhecimento, de forma consciente e também responsável. Bom, uma vez que eu já identifiquei que tem normas técnicas prontas, eu vou criar agora um passo a passo. Então, eu pego o como fazer já experimentado, né, direcionado pelo órgão que regula a prática de saúde, e agora eu vou colocar numa ordenação execuível, que eu possa repetir toda vez que eu precisar. Então, a proposta aqui nesse trabalho é trazer essas rotinas desde o momento que a gente marca a consulta até a hora que a gente chega em casa. Então, vamos começar as propostas de rotina no agendamento. É importante que, a partir de agora, o agendamento seja feito exclusivamente por contato telefônico ou por mensagem via WhatsApp. E também que, durante esse primeiro contato, eu aproveite para orientar o meu paciente de todos os aspectos, desde a maneira que ele deve se comportar ao chegar, ao se preparar para ir para o consultório, até a hora que ele sai. Então, a primeira proposta é avisar a ele que, no telefone, né, o passo 1, passo 2, passo 3 são a rotina. A primeira coisa é avisar que ele vai ser submetido a um questionário de risco, que é uma entrevista que a gente associa as respostas do paciente mais a temperatura e identifica se há possibilidade de atendê-lo naquele momento ou se vamos agendar para frente. Aproveito para passar para ele todas as orientações, pode ser do Ministério da Saúde, pode ser através de folder, via e-mail, via mensagem, de como lavar as mãos, ou então fazer a fricção com álcool 70 ou álcool gel, né? A etiqueta da tosse, para que ele saiba se comportar durante o atendimento. Passo para ele também que é importante a partir de agora, que toda vez que vier ao consultório, é preciso que ele esteja de máscara. Mas a gente sabe que, caso isso não aconteça, é importante que a gente tenha máscaras cirúrgicas, né, à disposição e entregue essa máscara na porta antes que o paciente entre, porque há risco de contaminação do espaço onde a gente trabalha. Então, entrega da porta, a pessoa vai colocar a máscara e só então pode entrar. E uma vez que ele chega no consultório, vai ser verificada a temperatura, e aí sim, ele pode tirar os sapatos, eu vou oferecer para ele um protetor de pés, que é chamado de propés, é como se fosse uma touquinha para os pés, vai higienizar as mãos e só então eu posso atender esse paciente. Tenho que lembrar que a partir de agora é recomendado que os pagamentos sejam feitos através de transferência bancária e não mais no local, mesma coisa. O risco é a contaminação do profissional, de suas mãos e também do ambiente de trabalho. Ao término do atendimento, esse paciente deverá ser encaminhado à porta, orientado também já pelo telefone, que ele vai tirar os propéns, vai descartar na lixeira para lixo infectante, vai higienizar as mãos e vai embora. Se esse paciente, por um acaso, né, levar seu acompanhante, o que também não é indicado, o ideal é que ele vá sozinho, mas às vezes por conta da idade, da dificuldade de locomoção, é preciso o acompanhante. Esse acompanhante também tem que estar de máscara e vai ficar sentado numa área restrita. O objetivo é diminuir a circulação interna e fazer com que esse tratamento não coloque em risco nem o profissional, nem o seu paciente, nem os próximos atendimentos. Vamos ver agora o questionário de risco. Então, aqui eu tenho um resumo do questionário de risco proposto pelo CRAERJ, é só acessar o site, está lá disponível, e aqui eu botei só um resumo. Então, é uma entrevista com perguntas de respostas fechadas, ou seja, sim ou não, a pessoa vai responder, e eu vou comparar essas respostas à temperatura do paciente e vou decidir em qual categoria dessas 4 ele se encaixa. Que perguntas são essas? Só não vou citar todas, só um exemplo. Eu vou perguntar para esse paciente, possível paciente, se você teve sinais e sintomas respiratórios nos últimos 14 dias, sim ou não? Você teve contato com pessoas que tiveram sinais e sintomas de respiratórios, teve febre nos últimos dias, ou teve contato com pessoas com diagnóstico confirmado? Se ele responder sim para todas as perguntas e durante esse contato telefônico ele apresenta a temperatura
maior que 37,3 graus Celsius, isso aqui é a febrícula, é um ensaio da febre. Esse paciente, a gente deve encaminhá-lo, né, orientá-lo, que ele procure uma unidade, porque há chances altas de ele ser um suspeito de estar desenvolvendo já a doença. Se esse paciente me respondeu sim para algumas das perguntas, tem uma temperatura menor que 37,3 e a orientação é, se ele disse sim, a temperatura está ok, mas as respostas nem tanto. Então, a ideia o procedimento é remarcar esse paciente para daqui a 14 dias, né? E propor a ele também que ele realize um isolamento durante esse tempo. Se durante a entrevista o meu paciente responde não para todas as perguntas, ele não teve contato, ele não teve sinais, e a temperatura dele é maior que 37,3, a orientação é encaminhar para que ele faça uma investigação melhor desses dados que ele apresentou. Agora, se ele respondeu não para todas as perguntas e a temperatura dele é inferior a 37,3, eu posso estar agendando esse paciente, mas mantendo as medidas de precaução. O próximo slide é a interpretação, que já está resumido no slide anterior, né? Mas a interpretação desses achados. Então, mais uma vez, eu digo que eles estão disponíveis e o importante aqui é que esse questionário de risco permite ao profissional uma tomada de decisão fundamentada. Você pode, a partir daí, saber se você tem condições, né, de proteção individual, que são os EPIs, se você tem condição em seu ambiente de trabalho para recebê-lo e até mesmo orientá-lo melhor no caso de procurar com uma certa urgência as unidades de referência para o tratamento da Covid. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do acupunturista, ou seja, o cuidado para quem cuida, a rotina para o acupunturista. Então, uma vez que eu decidi atender durante essa fase, né, com risco de contaminação, eu preciso me submeter, antes de tudo, a esse questionário. Eu preciso saber em qual daquelas categorias eu me encontro. E uma vez que eu me encontro na categoria com menos risco, né, de estar doente, de contaminar os meus pacientes, ainda assim eu preciso ter uma rotina no meu dia a dia. Primeiro, eu preciso manter um controle da minha temperatura pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Todos os dias da semana, principalmente quando eu chegar no consultório. Se a minha temperatura é menor que 37,3, ok, dou sequência. Se não for, eu preciso agir segundo as mesmas recomendações. Importante é iniciarmos o estudo e o treinamento da mudança dessas rotinas e não deixar para fazer tudo na hora do atendimento, principalmente a utilização dos equipamentos de proteção individual, se isso é novo, é novidade. Então, a orientação é treinar antes de botar em prática. Para utilizar esses equipamentos de proteção individual, é preciso ter uma apresentação correta. Nós vamos falar mais tarde sobre isso, mas resumidamente, se eu vou usar esses equipamentos, são barreiras, né, para evitar o contato do olho, do nariz, da boca com essas gotículas, seja as gotículas pesadas ou as menores gotículas, já que eu vou estar pertinho desse paciente. Então, eu não posso ter no meu rosto, na minha roupa, no meu cabelo, coisas que fragilizem essas barreiras. Por exemplo, o profissional que usa barba, com a máscara impede a vedação. Então, se o objetivo é vedar e você usa barba, tem que fazer uma escolha. A mesma coisa, brinco, relógio, pulseira, aliança, isso são locais de acúmulo de micro-organismos. Então, é uma recomendação para o profissional de saúde em geral que não use adereços durante o cuidado. E mais agora ainda na utilização de barreiras de proteção. Importante levar em consideração a otimização do seu tempo a partir de agora e principalmente dos recursos. Registrar não só os dados do paciente com relação ao endereço, telefone, contato, caso você precise acessá-lo uma segunda vez, mas também registrar suas temperaturas e também do próprio acupunturista. Outra dica, né, nessa rotina é fazer com que os atendimentos sejam realizados em blocos, ou manhã ou tarde. Por quê? Porque os equipamentos de proteção individual que vão do pescoço para cima, eles não devem ficar sendo manipulados a cada atendimento. Então, você se paramenta, que é colocar os equipamentos, e vai com eles até o final do atendimento. E
a gente tem que levar em consideração as necessidades de alimentação e de hidratação. Então, é melhor que faça isso de forma ordenada, em blocos, e daí acabou os atendimentos, retira tudo na técnica direitinho, sem risco de se contaminar, de perder seu EPI, e aí sim, vá para casa, faça as suas refeições. É importante modular essa forma de atender. Sobre as agendas, levar em consideração o tempo que a gente vai utilizar para colocar os equipamentos de proteção, para tirar e para higienizar o espaço a partir de agora. E importantíssimo saiu do consultório para casa. Aqui volta a falar da questão de você se tornar um vetor. Então, se você entrou em contato com pacientes com potencial de contaminação, você vai pensar, mas só na acupuntura só vai pessoa que está quase saudável, que não tem nada. A gente não consegue saber. Os casos assintomáticos não são excluídos como potenciais de contaminação. Então, é possível manter um padrão de atendimento para todos. Então, acabou de atender, pegue seus EPIs e casa, para fazer a higiene deles e também do corpo. Sobre as orientações do ambiente, eu criei aqui como é que eu vou dizer? Um desenho, um esquema, né? Isso facilita, esses esquemas facilitam a assimilação. Não há necessidade de implementar o que eu vou falar agora, mas no início é importante para você memorizar e principalmente para o seu cliente. Então, a dica aqui é utilizar uma fita que seja de fácil retirada, né? Fácil colocação e retirada, que não permita a passagem da água e também eu possa limpar. Então, eu preciso saber que, a partir de agora, a partir de sempre, mas agora muito mais, por conta do risco de contaminação, eu tenho uma área de risco, que é a área onde eu deixo os sapatos, que eu chego com bolsa, que eu venho da rua e não consigo higienizar tudo. E uma área que, quanto mais se aproxima do lugar onde eu vou atender, é considerada como sendo área limpa ou mais limpa. Então, qualquer consultório, é preciso saber que existe uma área de risco. Eu não preciso chamar nem identificar com placas com esse nome, porque pode assustar o paciente, mas eu tenho que saber, enquanto profissional, que é uma área de risco biológico. E à medida que eu me afasto dessa entrada, onde tem bolsas e sapatos, eu tenho uma área com maior segurança. Então, a proposta aqui é a utilização de fitas impermeáveis para dividir a área. Vou passar para o próximo slide. Olha, isso aqui é uma foto, não sei se dá para ver, mas aqui na entrada tem uma fita dessas dividindo a área de maior risco e a área de menos risco. Aqui é uma casa, né? É uma divisão que foi feita em ambiente domiciliar, mas a proposta é exatamente essa, sendo que os sapatos de rua ficam aqui e os sapatos de andar na área limpa ficam para dentro da fita, né? Da indicação da fita. Outra indicação também é a utilização de etiquetas para álcool gel, dispensador de sabão ou dispensador de... Dispensador são aquelas estruturas que você prende na parede e aciona com as mãos para sair o álcool ou o sabão. Então, se você vai usar frascos, ou vai usar os dispensadores, ou vai rotular as lixeiras, ou que for identificar uma área, que você utilize em cima daquele papel, que deve ser legível, de fácil acesso ao paciente também, o Contact ou o Durex, porque você pode limpar aquilo várias vezes e é de fácil substituição. Lembrando que a partir de agora é preciso instalar uma rotina também de limpeza. Então, tudo vai ser higienizado. Sobre os murais de aviso, se necessário for, porque você já orientou seu paciente via WhatsApp, como higienizar as mãos, como proceder no consultório, se você ainda necessitar de murais com essas rotinas, né? O passo a passo, eu não consigo gravar o passo a passo ainda da colocação dos EPIs. Ok, bota lá na sua sala de atendimento, mas que esse papel esteja envolvido pelo Contact e que eu mantenha uma rotina de higienização dele também. Então, dicas. Sobre limpeza do ambiente, a Anvisa, a OMS, eles citam como escolha inicial o álcool 70 para eliminar o vírus e também o hipoclorito. O que é o hipoclorito? Essas citações, né, essas recomendações, dizem que o cloro puro, ou seja, concentrações altas de cloro a 2%, 2,5%,
não são eficazes, então ele precisa estar diluído em álcool. Então a água sanitária ou cloro concentrado ou alvejante, para utilizar no intuito de eliminar o vírus, você precisa obter concentração menor. Essas concentrações estão disponíveis nos sites da Anvisa, da OMS, do Ministério da Saúde. O trabalho aqui, o material, ele também vai ter no final, mas é fácil de conseguir. O importante é que álcool 70 e hipoclorito, primeira escolha. Lembrar que os outros produtos, às vezes, demoram mais para eliminar o vírus, precisando de um contato maior de 5 a 2 minutos. Importante lembrar que o vírus tem uma resistência, uma viabilidade ainda em superfícies que varia de 2 a 9 dias. Então, daí a importância da limpeza contínua, né, frequente. É importante ler os rótulos dos produtos, não só os não recomendados, mas também os recomendados, porque o álcool 70, ele tanto se apresenta na modalidade para utilização nas mãos, quanto para a superfície. E uma vez que a gente troca isso, a gente está usando um álcool de superfície nas mãos, vai desidratar mais, há risco da formação de pequenas lesões, né, por desidratação, e eu abro uma porta para contaminação, não só do novo coronavírus, mas também de outros micro-organismos. Dica, deixar no seu consultório uma sandália de dedo, material de limpeza como luvas de borracha ou luvas de plástico, para você não se contaminar durante o processo de higienização. E quando é que eu preciso limpar o consultório? Então, a orientação, não só para COVID, mas em ambiente de saúde, eu limpo o consultório quando eu chego, uma limpeza dos lugares, eu parto do princípio que eu já fiz uma limpeza ontem, tá? Se eu não fiz, tem que fazer uma limpeza de toda a área. Mas se eu estou retornando para as atividades, eu vou fazer uma limpeza onde eu toquei, nas maçanetas, no piso, cheguei da rua, então vou fazer essa limpeza um pouco mais simples. Quando o paciente sai, eu vou higienizar essas áreas onde ele tocou, eu toquei, a área onde houve o percurso. Quando eu terminar as minhas atividades, eu preciso fazer uma limpeza que contemple toda a área física. É chamada de limpeza final. E se houver mais necessidade, eu vou realizar a higienização do espaço. Aqui uma regra simples, facilita, não precisa fazer o mural, é bem simples, mas é o que é recomendado para qualquer ambiente. Que se comece sempre limpando superfícies, ou seja, do alto para o baixo. Então, limpa as superfícies, depois, por último, o piso. A outra regra é que eu limpe sempre da área que é limpa, ou considerada mais limpa, que é a área onde a gente atua, que a gente faz o atendimento, em direção à área que é considerada de risco de contaminação, que é a entrada do consultório. Se o profissional utiliza lençóis descartáveis ou de papel, né, ou lençóis de tecido, é importante dizer que o paciente saiu, o lençol descartável precisa ser descartado, obviamente, o de tecido precisa ser retirado e precisa ser feita uma higienização com produto químico na sequência. E esperar que ele seque. Só assim eu posso repor um novo lençol, seja de papel ou de tecido. Então, para cada um paciente atendido, a necessidade de troca do lençol de papel ou de tecido, seguida de uma higienização da superfície e esperar secar. Evitar o uso de vassouras, isso é contraindicado para ambiente de saúde, seja ele qual for, vassouras, espanadores, aspiradores de pó. Por quê? Eles levam a poeira a longas distâncias, espalham a poeira. A vassoura é possível que você utilize com um pano molhado, ok, mas não na varredura, aí contraindicado. A orientação é que se utilize pano molhado, umedecido, desde que, tem um asterisco aqui, desde que você utilize a higienização desse pano da forma indicada. E também você pode utilizar as toalhas de papel que eu utilizou, joga fora. E o mop, vou voltar aqui o slide anterior, que é um esfregão, é essa estrutura, que é essa haste de metal que tem essas cerdas na base. O legal desse item é que você umedece no interior do balde e tem um espaço para você torcer. Então, você não coloca a mão próximo da área contaminada em momento algum.
mas se não houver condição de ter um mop no seu estabelecimento, que você use a vassoura ou o rodo envolvido no pano, né, sempre umedecido, nunca seca, limpeza seca, mas que você utilize essa regra de higienização do pano, que é lavar com água e sabão, enxaguar, deixar de molho por pelo menos 30 minutos na solução de hipoclorito a 0,2% ou 0,5% de diluição, né? Você diluiu o concentrado, e só então enxaguar e torcer e colocar para secar. Por mais que isso pareça surpreendente, cansativo, se você não procede dessa forma, você corre o risco de estar espalhando o agente de contaminação pelo seu consultório. E evitar os movimentos de vai e vem com a vassoura ou com o pano e optar pelos movimentos amplos e unidirecionais. São aqueles movimentos que a gente às vezes vai num hospital e vê a pessoa como se fosse um bailado, indo para um lado e para o outro, direcionando para um único lugar. Esse movimento, ele faz com que toda a superfície seja contemplada pelo produto químico. E para qualquer dúvida sobre higienização de ambiente, você pode consultar a Anvisa, ela tem um manual muito bacana sobre higienização de ambiente de saúde. Ele começa com o ambiente hospitalar, mas todo ambiente que é de saúde precisa de um mínimo de cuidado para não espalhar os elementos de contaminação na área física. Bom, sobre os frascos que nós usamos para colocar ou envasar envasamento secundário, ou seja, eu compro um galão de 2 litros de álcool, 4 litros de álcool gel, o que for. Eu não vou conseguir usar num frasco cheio, pesado. Eu preciso de um frasco menor pela praticidade. Então, existe cuidado na utilização desses frascos. Pode ser o que a gente chama de almotolia, mas pode ser um frasco de plástico qualquer. A orientação é que não seja, nesse momento, no sistema de spray, porque são mecanismos de espalhar a poeira, a sujeira ou o micro-organismo a longas distâncias. Então, se você opta por utilizar o hipoclorito, porque não achou álcool, porque está caro, então o hipoclorito tem diluição próxima até de uma concentração que eu acho que é 0,02, que nem tem cheiro, serve para a higienização das mãos se você não tem álcool. Então, se você optou por utilizar o hipoclorito, tem que ser essa que é escura, porque é fotossensível, a luz reduz o seu potencial de ação. Mas se você trabalha com álcool 70, tanto faz a transparente quanto a que é fosca. E o Ministério da Saúde, lá desde 2010, ele fala que todos os ambientes de saúde têm que ter disponível para o seu usuário ou para os seus trabalhadores o álcool 70 para fricção das mãos. Isso é uma medida de reduzir a infecção, não só por parte dos profissionais, mas também os pacientes que circulam ali naquele ambiente. Rapidamente, a rotina está aqui pronta, né? É só olhar, isso também está disponível, é só botar a palavra almotolia que você vai saber como higienizar o seu frasquinho para colocar álcool e hipoclorito. Mas você fala, mas Márcia, eu não uso nada disso, eu uso dispensador. Ok, então o dispensador você só tem que ter um cuidado. A validade do produto, higienizar regularmente e ter uma etiqueta lá, dizendo qual é a validade, a data que você colocou o sachê de álcool ou de sabão, só isso. Mas se você usa frasquinhos para higienizar a pele do paciente, né, para dividir o volume de álcool, é preciso que esteja identificado, porque é um controle para nós profissionais. Uma vez que você usa esse frasco, eu só posso abastecer quando ele é higienizado. Quando eu lavei com água e sabão, enxaguei, coloquei de molho em uma diluição de hipoclorito, enxaguei de novo, lavei, botei para secar. Então, mas isso é por quê, Márcia? Porque se é o álcool ou o hipoclorito que vão dar conta do vírus e eu ofereço um frasco contaminado ou então com o resto de algum outro produto, eu pego esse álcool e tiro a competência dele para eliminar o vírus. Então, eu estou oferecendo um produto de baixa qualidade. Então, é inseguro para mim, enquanto profissional, e é inseguro para o paciente. Então, respeitar essas normas nesse momento tem uma grande relevância. Então, eu só uso as almotolias ou os frascos se eles estão previamente preparados para colocar o álcool ou o hipoclorito. E eu não devo jamais completar volumes, ou seja, está faltando 2 dedinhos aqui, eu vou botar mais. Por quê? O volume que está lá de álcool, ele já perdeu um pouco daquele álcool e tem
mas vamos dizer assim, tá? Resumidamente, né? Ele tem um potencial, uma possibilidade de ter mais água, de estar mais diluído do que o produto novo que você está envasando. Então, o que você faz? Você deixa de oferecer o álcool 70. E aí, qual é o risco disso? É que quando ele acessa o vírus, é mais lento e pode não acontecer. Da mesma coisa, você fala, Márcia, mas eu tenho álcool aqui, então sobrou um pouquinho, vou botar um álcool com concentração de 96. A mesma coisa, você tem muito álcool, pouca água e é mais rápido a chance de evaporar e não acessar o vírus. Então, a recomendação é o álcool 70 e que se respeite essas normas nesse momento para você oferecer um produto de higienização que está funcionando. Isso aqui é cuidado para o profissional e também para o paciente. Se você utiliza álcool em gel, é importante saber se esse álcool em gel se dedica à utilização das mãos ou à utilização de superfície. E que isso conste no rótulo lá do dispensador ou do frasco que você utilizou. Então, a homotolia é só um termo para facilitar na hora de eu pesquisar, né, nessas fontes consideradas confiáveis e achar com mais facilidade. É o mesmo vidrinho que eu uso para colocar o álcool e fazer a limpeza da pele do paciente. Bom, dúvidas sobre higienizar as mãos. Quando é que eu vou limpar as minhas mãos? Lembro que esse trabalho fala da higienização dentro do ambiente de trabalho, né? Do cuidado do acupunturista em relação ao seu paciente. Então, quando eu chego no trabalho, eu preciso higienizar minhas mãos antes e após usar luvas, antes e após utilizar o banheiro, antes e depois do contato com o paciente. Se eu for comer, beber, fumar, eu preciso higienizar minhas mãos, principalmente ao término da jornada do trabalho e quando eu vou descartar o lixo, que mesmo usando luvas, ao término eu preciso lavar as minhas mãos. E, obviamente, se eu vou espirrar, tossir, me coçar, eu tenho que lavar a mão antes, né? Higienizar, não lavar, antes e depois. E quando eu escolho lavar ou fazer a fricção com álcool 70? Se eu tiver sujidade visível nas mãos, eu olho e consigo ver, a orientação é água e sabão. Se eu não tenho sujidade, mas eu estou fazendo um outro procedimento, né, acabei de atender, pode ser o álcool 70, o álcool gel, eu posso fazer a fricção das mãos. Lembrando que tanto um processo quanto o outro combinam ações físicas e químicas. Quando eu faço o movimento de pegar a palma, o dorso, os polegares, a parte da articulação, a ponta dos dedos e o punho, eu estou fazendo uma ação de arrastar a sujeira distante da minha pele, né? É limpar, é varrer. E quando eu coloco o produto químico, eu preciso esperar a ação química daquele produto. Então, ó, se eu uso a física, o movimento, eu agora utilizo o companheiro, né? É uma técnica que precisa da combinação do movimento e da química. Então, para o sabão agir sobre o vírus, ele precisa, no mínimo, de 40 a 60 segundos. Antes, não indicado. Então, a higienização melhor das mãos com sabão, água e sabão, precisa esperar 40 a 60 segundos. A mesma coisa vale para o álcool. Então, se eu optei por fazer fricção das mãos com álcool gel, eu preciso esperar de 20 a 30 minutos. Lembrando que é uma combinação de movimentos da física, de varrer, de tirar o vírus da superfície da pele, mas também a ação química do produto. Eu preciso respeitar esse tempo. Então, aqui tem o passo a passo, só vou falar dos tópicos importantes. Então, se vai tratar, né, se vai cuidar, é importante tirar os adereços, não anéis, relógios, isso aí é contraindicado. E ao término do processo, né, que está disponível essas rotinas em todos os lugares, elas não se modificam. Eu vou enxaguar as minhas mãos e nesse momento do enxágue, depois que eu coloquei o produto, que eu repeti lá o passo A, B, C e D, eu vou pegar o papel toalha, secar as minhas mãos com todo o cuidado para não encostar em lugar nenhum. Então, eu utilizo o papel toalha para fechar a torneira, para abrir a porta, porque com certeza eu vou acabar dali, ou eu vou cuidar do paciente, ou eu vou colocar os equipamentos de proteção ou retirá-los. Então, o objetivo é não contaminar. A mesma coisa serve para a fricção com o álcool gel. Eu preciso estar sem
anéis, sem relógio, pulseiras, utilizar um volume de 3 a 4 ml de álcool. Vou repetir todos os movimentos, primeiro palmas, depois o dorso, os polegares, as articulações, a ponta dos dedos, não esquecer do punho. E outra, não posso ficar agitando as mãos no alto, porque corre o risco de contaminação. Então, a orientação é, espere secar as mãos. Qual é o problema de você tocar com a mão molhada, por exemplo? Pode ser o paciente, pode ser o seu equipamento de proteção. Quando a água, em contato com a parte externa da máscara, ou qualquer outro item, ele cria um caminho para a parte interna, levando a sujeira de fora para dentro e colocando o profissional em risco, ou o seu paciente. Então, se optou pelo álcool gel, eu só vou realizar as ações seguintes quando a mão secar. Bom, aqui são os modelos de rotina. Lembrando que a maioria tem esse reloginho aqui em cima e fala do tempo do produto químico, quanto tempo ele tem que estar em contato com a sua mão para matar o vírus. E agora a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos de proteção individual. Então, os equipamentos de proteção individual, eles visam proteger o profissional de saúde que vai entrar em contato direto com um espaço menor de 1 metro de distância e está correndo risco de entrar em contato com as gotículas. Então, a Anvisa, o Ministério da Saúde, eles sinalizam o uso de Propé, do capote, a PFF2, os óculos, também o protetor facial, a touca e as luvas. Para utilizar esses equipamentos, eu preciso ter uma apresentação segura. A gente já falou disso, que é o quê? Homens não estarem com barba, cabelo, se for longo, bem presos, as unhas limpas e bem cortadas, e a roupa que cubra a maior parte do corpo. E meias. Você pode usar camisa de meia manga e que essa roupa seja de fácil movimentação utilizando os EPIs. As mulheres, a mesma coisa. A única dica aqui é evitar o esmalte escuro, que a gente não consegue ver a sujidade embaixo das unhas. Bom, existe uma norma para a colocação desses equipamentos de proteção individual. Então, existe o primeiro passo até o 7º passo. Da mesma maneira que existem os passos para colocar, existe uma sequência para retirar. Então, chama-se paramentação, caso você vá pesquisar, a colocação e a retirada, desparamentação. Então, agora a gente vai falar desse processo, ou seja, da rotina da colocação dos EPIs. Então, eu chego no consultório, fecho a porta, tiro o meu sapato, calço os propés, que são os protetores de pé, todos os meus pertences vão para o bolso. Vou higienizar minhas mãos com álcool gel, vou para a área de maior ventilação e aciono os interruptores ou então o quadro de luz, abro os registros e agora eu vou lavar as minhas mãos na técnica, vou utilizar os equipamentos de limpeza e vou fazer a primeira limpeza. Lembra? Só a área que eu circulo ou então as coisas que eu coloquei a mão e a minha área de trabalho. Então, sempre lembrar de começar do alto da superfície em direção ao piso, da área mais limpa, que é onde eu atendo, para a área mais suja, que é a entrada. Guardo os produtos de limpeza e sigo para a próxima etapa. Agora eu vou lavar as minhas mãos, vou lá para aquela área de maior circulação e vou retirar os meus EPIs para começar a paramentação. Primeiro, eu já botei o propel, utilizando a régua lá no começo, né? Então, o primeiro propel a gente já botou na entrada. Então, segundo item, o capote. O capote é importante que eu leve de casa embalado individualmente em sacos íntegros, porque na hora de tirar eu vou utilizar esses sacos para reduzir a contaminação na hora de higienizar os capotes. Então, coloquei o capote, guardei o saco num lugar restrito para a hora da retirada. Vou retirar minha máscara de pano, que é aquela que eu utilizei para sair de casa e ir até o consultório. Higienizo a mão, vou colocar a PFF2, que é a máscara indicada, e depois vou higienizar. Perceba que toda vez que for falar de PFF2, eu preciso higienizar a mão antes e higienizar a mão depois. Na sequência, coloco os óculos de proteção, a touca e o protetor facial. Bom, agora, paramentado, eu vou receber o paciente na porta. Então, se o paciente estiver de máscara, ok, senão você entrega a ele uma máscara cirúrgica. O paciente vai se sentar, vai ser verificada a temperatura dele
ele tira se a temperatura for menor que 37,3, aí sim, ele pode tirar o sapato, higienizar a mão, colocar o propé e seguir para a sala de atendimento. Então, uma vez que ele está acomodado lá na sala de atendimento, eu vou lavar minhas mãos com água e sabão e aí sim eu vou colocar as luvas para o atendimento. Então, ó, perceba que de 1 a 7 eu contemplei todos os itens. E aí, de luva e com os outros EPIs, eu posso realizar a inspeção do paciente como eu sempre fiz, inclusive avaliando, fazendo a inspeção da língua do paciente. Eu vou atender o paciente e então tirar ao término, né? Fiz todos os procedimentos, tirei a luva, coloquei na lixeira de infectantes, vou higienizar as minhas mãos. Agora, eu acompanho o paciente até a porta, ele tira os propés, joga na lixeira de material infectante, calça o sapatinho, higieniza a mão, a gente se despede e ele assim pode sair. Eu fecho a porta, novamente higienizo minhas mãos e vou retirar o capote. O importante na retirada do capote é que eu faço um embrulho com esse capote e coloco no saco onde eu trouxe e vou tirar completamente o ar que eu conseguir, vedar, vou outro saco, um outro reservatório, onde eu vou colocar todos os capotes que eu utilizar. A gente já vai falar sobre isso com mais clareza. Bom, então, tirei os EPIs e perceba aqui, vou voltar aqui só para chamar a atenção. A única coisa que sai durante os tratamentos, né, os atendimentos, serão a luva e o capote. Os EPIs que ficam do pescoço para cima, à medida que você colocou, você só vai retirar depois do último atendimento. Bom, então tirei o capote, vou higienizar minhas mãos, a limpeza vai ser feita nas superfícies tocadas por mim ou pelo paciente na de trânsito, sempre da superfície para o piso, sempre da área limpa para a área suja. Guardo o material de limpeza, lavo minhas mãos, novo capote, para cada paciente um novo capote. Eu vou repetir todas essas etapas até o último paciente. Depois do último paciente, eu vou retirar minhas luvas, higienizar, acompanhá-lo até a porta, fechar a porta e vou me preparar para organizar para a retirada dos meus equipamentos de proteção. Então, vou higienizar minhas mãos e vou fazer a limpeza do pote onde eu vou guardar a minha máscara. É mais ou menos isso aqui, ó. É um pote de plástico de comida, pode ser o de sorvete, que é o melhor, porque ele é mais fundo, com a tampinha furadinha. A gente também já vai falar sobre isso. Então, eu atendi todos os pacientes e só assim eu vou lavar, secar muito bem, porque a máscara não pode ser umedecida, senão ela se torna inviável, você vai ter que descartar. Lavei, sequei, deixei lá na sala de atendimento. E agora eu vou fazer a limpeza de toda a área física, que é chamada de limpeza final. Então, higienizar tudo. Primeiro, vou separar o lixo, deixar na porta do consultório, vou lavar as minhas luvas com água e sabão ou com solução de hipoclorito para prosseguir com a limpeza. Então, agora, eu vou limpar as superfícies todas, todo o piso, desde a sala de atendimento até a saída e incluo o banheiro. Guardo o material de limpeza. Vou lavar as minhas mãos, volto lá para aquela área que é considerada a área mais ventilada do consultório e vou iniciar a retirada dos EPIs, ou seja, dos equipamentos de proteção. Inicio pela proteção facial, tiro a touca, os óculos. Lembra que eu falei, ó, entre a manipulação da máscara, a gente utiliza higienizar a mão antes e depois. Então, ó, higienizei antes, coloquei a máscara no potinho, ó, tá? Esse aqui. E depois vou higienizar e imediatamente reponho a minha máscara de pano. Retiro os capotes, naquela técnica de fazer um embrulhinho, colocar no saco que eu trouxe, tirando todo o ar e colocando no saco onde eu já guardei todos os outros capotes. Então, percebendo que eu já tirei todos os equipamentos de proteção, só faltou o propé, que é o protetor do pé. Então, agora eu vou higienizar minhas mãos, lavar o protetor facial e os óculos com água e sabão. Não posso utilizar esponja, porque vai arranhar. É ideal que você faça ou com a toalha de papel ou com um tecido macio. Depois é só secar com a toalha de papel, você pode embalar e usar a próxima vez. Então, eu junto todo o meu equipamento que eu trouxe na minha bolsa, higienizo minhas mãos e começo a fechar as janelas, a desligar os disjuntores, lavo as minhas mãos,
com a utilização do papel toalha, eu fecho o registro, né, se for o caso, e eu oriento a utilização de luvas plásticas, ou então sacos plásticos que já estejam higienizáveis, para a gente descartar o lixo logo em seguida. Então, coloco a minha mochila, retiro o propé, coloco no saco de lixo que está lá do lado da porta, calço meus sapatos e vou levar o lixo para a lixeira do prédio, se essa é a conduta do lugar onde você trabalha. E nessa lixeira eu vou tanto descartar o lixo infectante quanto a luva. E retorno para o consultório somente para fechar a porta. Vou higienizar as mãos com um frasco próprio de álcool gel, aciono o elevador, novamente higienizo a mão com álcool gel e aí posso ir para casa. Bom, na sequência, a gente tem os cuidados com a máscara facial. Importante é lembrar que a máscara facial, a PFF2, que é indicada, é similar à N95, aqui tem um modelo, tá? Ela tem uma pinça nasal, aqui é um pedacinho de metal que a gente modula na altura do pescoço. É importante que todas elas, né, tenham não só o selo, o carimbo do Inmetro, mas também do Ministério do Trabalho e Emprego e um número de registro da Anvisa. Para isso, quando o EPI ou o item apresenta esses dados, ele é considerado equipamento de proteção individual. Então, essa aqui é a técnica de colocação a partir da primeira vez. Então, a máscara ela vem numa embalagem plástica, espero que vocês consigam ver. Então, a orientação é cortar antes de, não na mão, né, deixar aberta ou completamente aberta, exposta, para não haver a contaminação das nossas mãos nem da máscara no momento de colocar. Então, primeiro cuidado, primeiro dia, primeira vez de colocar, eu corto a embalagem direitinho, deixo a máscara exposta, vou higienizar minhas mãos e com a mão em concha, eu seguro a máscara, vou aproximar a máscara do rosto e vou colocar, os elásticos são chamados de tirantes, né? E eles têm que ter a elasticidade para deixar a máscara fixa no nosso rosto, impedindo a passagem de ar. Então, coloquei a máscara no rosto, vi que a pinça nasal está no lugar certo, está no nariz e não aqui no queixo. Vou passar o primeiro tirante, ainda segurando a máscara, depois o segundo tirante. Uma vez que os tirantes já prenderam a máscara na cabeça, eu vou apertar, modular a pinça nasal no nariz e vou fazer o teste de verificação da vedação da máscara. O que é isso? Se eu respirar ou inspirar e sentir a passagem de ar ou entrada de ar, ela não cumpre a sua função. A máscara tem que vedar a área de nariz e boca. Então, eu aproximo as mãos, inspiro e respiro. Primeira coisa a observar é a saída de ar no entorno. Segunda coisa é perceber que durante a colocação do ar para fora, o corpo da máscara expande. Quando eu inspiro, o corpo diminui. Então, máscara, teste ok. Posso prosseguir com a colocação dos outros equipamentos de proteção individual. Então, lembrando que começo higienizando, termino higienizando. Então, esse primeiro passo é colocação. Nós estamos aqui no item 3. Uma vez realizada, eu sigo com os outros itens. E agora, para retirar a máscara na técnica considerada mais segura, que é utilizando o potinho. Então, lembra que a gente lavou o pote antes de higienizar o consultório? Então, ele já está seco, pronto para uso. Higienizo minhas mãos, encosto o pote no rosto, ó, e passo o tirante à frente da cabeça, com cuidado de nunca encostar nos olhos para não me contaminar. Passo o segundo tirante e a máscara ela já fica pronta para você colocar na próxima vez. Fecho o potinho, que tem que ter a tampa furada, higienizo as minhas mãos, coloco a máscara de tecido, posso seguir na sequência da retirada dos outros EPIs. Então, a partir da segunda vez, a máscara já está no pote. Eu percebo que ela já fica pronta para colocar no rosto. Higienizo as mãos, encosto o potinho no rosto, passo o primeiro tirante, segundo tirante. Ok. E vou realizar o teste de vedação. Por isso eu preciso estar com as mãos limpas, porque eu vou encostar na máscara. Uma vez que a máscara está ok, os tirantes estão prendendo, não há vazamento de ar em volta da máscara, aí sim eu dou continuidade ao processo.
Como há uma orientação para reutilizar devido à dificuldade de achar material e agora muito mais pelo preço, a orientação é que, se estiver manchada, com cheiros não característicos, os elásticos estiverem frouxos e ela não for ok no teste de vedação, é hora de trocar. Não siga com essa máscara, ela não vai estar fazendo a função de barreira. Então, uma vez colocada com a utilização do pote, depois que realizou todas as funções, a gente vai tirar novamente. Higieniza as mãos, encosta o potinho já limpo seco no rosto, tira os tirantes que ficam sempre para o lado de fora, fecha seu potinho, que é furado na tampa, e higieniza as mãos, concluída a colocação e a retirada da máscara. Sobre os óculos e a proteção facial, é importante dizer que são as barreiras utilizadas junto com a máscara, uma combinação para os profissionais que vão atender o paciente numa distância pequena, com risco de gotículas. Então, qual é o risco de gotícula? Você vai falar, mas eu não estou entubando, não estou aspirando, não é um ambiente hospitalar. Mas vamos imaginar, e as medidas, as normas técnicas e também as rotinas, elas visam esse tipo de intercorrência também. Imagina que o paciente tem uma queda de pressão, fica nervoso, e aí arranca a máscara e de repente tosse e você está despreparado. E como a gente não sabe se esse paciente é ou não potencial indivíduo contaminante, com certeza a gente, pelo menos à noite, não vai ser tranquila, né? Então é importante a manutenção desses EPIs dessa forma, porque foram moldados e estudados para colocar a nossa segurança em primeiro lugar. Sobre as máscaras de tecido e as máscaras cirúrgicas, elas não são cabíveis para quem realiza procedimento. As máscaras de tecido podem ser reutilizadas podem ser reutilizadas até 30 lavagens, né? Você reutilizou, lavou, a partir daí já não é mais indicado. E as máscaras cirúrgicas, elas têm que ser descartáveis, não pode ser reutilizada. E servem para procedimentos com uma distância maior de 1 metro de distância. Sobre os capotes, de importante é lembrar que eu levo embalado sempre no número maior, porque eu posso optar por fazer a última limpeza com o capote para não contaminar a minha roupa e o meu corpo, mas que eu leve embalados individualmente e ao término da utilização, eu embrulhe esse capote sem encostar no meu corpo, nunca sacudindo, coloque nessa embalagem, tire todo o ar e aí sim eu descarto no saco coletor dos capotes juntos com outros utilizados. E aqui tem uma demonstração simples e rápida de como colocar os capotes, que tirou do saco da embalagem limpinho, guarda o saco no canto, vou pegar sempre pelo alto, colocar primeiro um braço, depois o outro, fechar primeiro, tem uma cola, esse eu nem aconselho porque é difícil de reutilizar, porque vai perder a cola, mas aqueles que têm cadarço nas costas. Então, primeiro cadarço das costas, por último cadarço da cintura, o casaco está ok. Na hora de tirar, é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque você já atendeu. E o casaco serve para proteção primeiro do nosso corpo, né, do profissional. Mas uma vez que eu entrei em contato com o paciente, eu não devo utilizá-lo com o outro, porque eu posso estar levando contaminação de um paciente para o outro, por isso a orientação é um para cada paciente. Então, eu vou fazer o contrário para tirar. Eu vou começar desamarrando o pescoço, depois primeiro a cintura, depois o pescoço. E vou tentar envolver a parte de dentro do capote, trazer a parte de trás do capote para frente, envolvendo o capote, ou seja, a área que tem risco de contaminação. Na hora de puxar as mangas, eu puxo sempre para frente e nunca trago o meu braço para dentro, de modo que quando eu fecho esse capote, as mangas estejam ao longo do capote, não puxadas para o avesso. Eu vou embrulhar como um embrulho, não trago jamais para perto do corpo, não sacudo esse capote, em hipótese alguma, no alto, e aí sim, faço o embrulho, coloco no saquinho que eu trouxe, tiro todo o ar e esse capote vai para dentro do saco. Então, a partir de agora, eu já posso levar esses capotes para higienizar em casa. Bom,
Sobre o descarte de resíduo hospitalar, né, ou seja, o lixo que é produzido a partir de agora, não hospitalar, mas infectante, né, quero dizer, tudo que você produz agora no seu consultório, ele passa a ser considerado como um risco biológico, ou seja, ele pode estar infectado. Então, seja o lixo de papelaria, seja o lixo do banheiro, todo ele vai ser embalado naquele saco branco leitoso. Há uma orientação nessa resolução da Anvisa, essa de número 4, que é utilizada, da utilização de sacos vermelhos, mas basta entrar em contato com a empresa que coleta o lixo do prédio onde você atende, ou então a empresa que coleta particularmente os seus perturbantes, né, para saber qual é a recomendação correta. O saco branco ele é utilizado porque normalmente quem compra, compra em grande quantidade. Então, a Anvisa tem uma nota dizendo que o saco branco é o quê? Qual é a importância de identificar esse lixo? Porque antes dele ir lá para o aterro sanitário, ele precisa ser tratado. Né? Você não pode deixar que um lixo que tem possibilidade de estar contaminado, contaminar outras pessoas no aterro sanitário. Então, todo lixo, a partir de agora, é considerado infectante. Sobre o lixo perfurocortante, continua tudo igual. Eu não posso preencher além de 2/3 do seu volume, mas o manejo é o mesmo. Agora, sobre os cuidados em casa, é preciso que eu tenha em mente, assim como eu tenho no consultório aquela faixa de divisão de área limpa e área de risco, que a partir de agora, se eu vou atender, eu chego e eu posso estar contaminando aquele ambiente. Então, é interessante que, ao chegar em casa, eu tire meu sapato, e parta direto para a área de serviço para higienizar o meu capote e os outros EPIs que eu tenha trazido para higienizar em casa. Então, sobre o capote, a importância vem agora. Então, eu vou para a área de serviço, abro a torneira, higienizo as minhas mãos com água e sabão, limpo a torneira, vou pegar um balde, uma solução, pode ser água e sabão inicialmente, e vou pegar aquele saco de capotes e submergir, cobrir completamente com a água, né? E vou abrir esse saco dentro da água, de modo que, durante o processo de higienização, não corra risco de contaminação do ar contaminado, né? No meu ambiente domiciliar. Então, eu abro tudo dentro do saco e aí eu tenho opções de fazer todos os processos de higienização, que é lavar um por um, depois enxaguar, botar de molho no hipoclorito, enxaguar novamente, torcer e só então botar para secar. Ou então deixar de molho alguns minutos, até 30 minutos no sabão com água e só então prosseguir com os outros processos de higienização. Uma vez feito isso, eu vou higienizar agora as superfícies onde eu toquei e de preferência também o chão onde eu transitei, ali na área de serviço. E só então é que eu vou poder tirar a máscara de tecido, tirar a minha roupa, higienizar as minhas mãos e partir para o banho. Lembrando que saiu do consultório, a orientação é ir direto para casa. Bom, então para você que é um profissional atuante, a orientação é o estudo, ao acompanhar o número de casos da sua localidade, e também beber de fontes que são consideradas seguras. E embora a gente tenha mudanças, né, todo dia de informação, a gente só deve mudar esse passo a passo quando elas estiverem publicadas nesses órgãos que são os gerenciadores, né, os balizadores de boas práticas de saúde. Então, de qualquer forma, a gente não está sozinho. Há um bom material produzido tanto pelo CRAERJ, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, a Fiocruz também, um material de boa qualidade, e a OMS. Então, embora a gente observe mudanças de abertura de comércio, isso não fala em momento algum que sejam mudanças propostas por esses órgãos gestores da qualidade de saúde. Então, o vírus continua o mesmo, a doença se desenvolve da mesma forma. Então, só para concluir aqui, apesar desse cenário, né, de mudanças que a gente observa, a gente não pode pensar ou acreditar que a nossa prática, o nosso cuidado não vai estar submetido a essas mudanças. Então, as medidas de higiene, as medidas de segurança
partindo, né, da orientação desses órgãos balizadores de boas práticas, podem permitir que a gente consiga manter um cuidado fundamentado naqueles princípios milenares da medicina chinesa, sem que nós criemos uma outra forma de tratar ou que pulemos etapas, e principalmente que nos tornemos vetores de uma doença. Então, isso é inadmissível. Então, finalizando mesmo, estudo, reflexão, e façam a sua prática com conscientização e muita responsabilidade. Então, agora, eu peço perdão pelo quanto me estendi e vou observar aqui as perguntas. Só um momento. Só um segundinho. Ó, aqui tem, vou começar por essa pergunta aqui. É possível substituir os propés por tapetes sanitizantes? Então, a questão é que isso vale para várias áreas, né, de conhecimento. Se não estiver escrito que vale a substituição, é melhor manter o propé. Mas se tiver escrito na norma que é ok, não há problema nenhum. O que acontece é que imagina que houve uma contaminação entre os seus pacientes e pode ser que você sofra uma inspeção. Então, se a norma, né, que você utilizou, que é orientação dos órgãos balizadores, não falam especificamente do higienizador do pé e não estiver escrito, olha, protege, pode trocar, aí fica por conta de uma escolha do profissional. Então, a orientação é a utilização do propé. Se ainda assim você quiser peitar, ou seja, se responsabilizar, ok, mas a orientação desse manual é a utilização do propé. Outra coisa importante não sei se vocês lembram, que hoje em dia tem uma cortina de higienização, aquilo não tem respaldo nenhum da sua efetividade. Então, o que a gente trabalha é com barreiras e que se tire o sapato e não entre de sapato na área limpa. Isso é que é o importante, tá? É que você pode até usar o seu higienizador lá, a solução saneante, não há problema, mas para entrar no consultório, lá na sala de atendimento, ele tem que entrar sem sapato. Aí a indicação é que use o propé, tá? Ou então descalço. Então, aqui tem a pergunta se a pessoa que já teve a doença positivou ainda pode ser contaminada. Então, eu volto a falar. Acho que é a Ana Clara que perguntou isso. Essas questões, enquanto elas não estiverem descritas, né, nos manuais de saúde, escrita e assinada embaixo, vale sempre a última recomendação, a última publicação. E se não tem publicação falando sobre isso, dizendo que é uma verdade, mantém o protocolo que está disponível. Quando esses órgãos publicarem, olha, não tem, aí, ok, mas enquanto não, fica por sua conta e risco, e trabalhar assim é muito desgastante. É como se você oferecesse um tipo de tratamento para cada paciente, mas isso é responsabilidade do seu eu, não está escrito por nenhum órgão regulamentador, isso é complicado. Então, acredito que é importante a gente acompanhar, mas a gente deve utilizar a recomendação, porque em casos de problema, até mesmo problemas legais, você tem um respaldo, mas aí você fala, eu ouvi dizer, e aí é sua conta e risco. Então, por enquanto, não há essa confirmação, essa exatidão, assim como no dia 8 saiu agora que o paciente que é assintomático não deve ser levado em consideração como grande risco, mas isso não quer dizer que ele não contamine. Então, até que saia publicado outra mudança, a gente segue o que está escrito, a gente segue a norma. Isso é uma prevenção de problema para o profissional. A clorexidina também pode ser utilizada na higiene do ambiente. Como utilizá-la? Então, a recomendação é a utilização do álcool gel e também do hipoclorito. Outros produtos, como eu falei, você precisa ler o rótulo do fabricante e depois ir lá no manual da Anvisa sobre produtos químicos para ambiente hospitalar e ver
se o que a fonte, né, o produtor, fala está de acordo com aquela norma. Aí você pode usar tranquilamente, não há problema, mas a recomendação é o hipoclorito e o álcool 70. Não estou dizendo que você não possa utilizar a cloricidina em momento algum, mas para que você use, você precisa ler o rótulo, ver quanto tempo de ação e se ele se aplica à higienização do ambiente para a epidemia da Covid-19, ok? A Anvisa exige que o álcool gel colocado nas homotolias seja etiquetado com data, validade, é só uma semana, o que não está na embalagem original. Olha, isso é, isso é um padrão para os ambientes de saúde, e eu considero o meu espaço de atendimento um ambiente de prestação de saúde. Então, a orientação é você rotular, identificar e não deixar nenhum frasco sem saber do que se trata. Qual é o porquê disso? Imagine que, lembra que eu falei que essas medidas são criadas também para situações que fogem à nossa expectativa e ao nosso controle? Imagina que o paciente pegou um frasco que é água sanitária concentrado, é igual, e passou no olho. É absurdo, mas quando você trabalha em ambiente de saúde, existe uma normativa. Lembra a foto do início da apresentação, que a gente tinha um sistema de acupuntura, de ambulatório, várias pessoas juntas, atendimento, às vezes até assim, a antisepsia da pele, era uma outra realidade. Agora, é importante que a gente se module a essa dificuldade imposta por um vírus que a gente não tem um conhecimento muito grande sobre ele, existem estimativas, pesquisas, mas ninguém assinou que a contaminação é só por gotículas maiores ou menores. Não tem isso registrado, é uma verdade absoluta. Então, o trabalho, ele fala de uma norma, de uma regulamentação para boas práticas. O que não está nessa norma fica por conta do profissional, por sua conta e risco, né? Então, a orientação é você rotular para saber quanto tempo tem de uso, álcool 70 solução uma semana, se for o gel, um mês. É importante rotular. E se dizer se é higienização de mão e de superfície. Como prevenir que a máscara N95 cause lesão no rosto do profissional? Então, ó, Juliana, esse profissional que fica com máscara com lesão no rosto é o profissional que fica 12 horas, né, ou às vezes 24 horas de plantão. A sugestão aqui nessa rotina é que a gente faça o atendimento ou de tarde ou de manhã, porque a gente tem que levar em consideração como é que a gente vai tomar água e se alimentar. E não é execuível com esses equipamentos que a Anvisa, que a OMS orientam para reutilizar, ficar tirando e colocando. É claro que isso é um primeiro momento, é uma modulação, esse é o start, é como você deve começar. Então, se você tem como começar, você, né, portando a sua norma técnica, você lê, e a própria norma técnica te dá outros caminhos de flexibilização, mas ela é um referencial para ser seguido, mas fazer por conta própria não. Então, a N95, que é similar à PFF2, que é a máscara que a gente tem, ela só vai causar se você tiver alergia a algum produto da Constituição, né, algum dos filtros dela, ou se você ficar 12 horas, 24 horas e todos os dias, tá? Assim que as lesões aparecem. Vou seguir aqui, tá? Para ver se tem mais perguntas para não... Aí eu quero dizer também que eu vou deixar os meus contatos, e caso eu tenha falhado, não atendido alguém, é só me escrever que assim que possível eu respondo, tá bom? Os capotes não são descartáveis, olha, voltando, ó, muitos produtos são descartáveis, ok? Na verdade, todos deveriam ser, exceto o óculos e o protetor facial, a viseira. Não sei se vocês observaram, no início da pandemia, era muito difícil conseguir esses equipamentos, era de verdade. Agora, eu tenho esses equipamentos num preço alto, então, os capotes, eles hoje são oferecidos numa gramatura maior, próximo de 50, se não me engano, e isso diz também da sua impermeabilidade. Então, se você consegue bancar um capote para cada paciente, né, durante o mês,
ok. Mas ele é possível de se higienizar dessa maneira. Você compra com a gramatura alta, de 50 ou de 40, e faz essa higienização. A higienização, caso alguém tenha dúvida, tem tanto nos manuais da Anvisa, nessa norma número 4, quanto também eu posso passar depois. Então, a orientação das normas é a seguinte: você usa o seu EPI, o capote ou a máscara de cirúrgica não, tá? Mas o capote ou a máscara PFF2 ou N95, enquanto ela está íntegra. Ou seja, quando eu vou colocar uma segunda vez, eu preciso ver se está furado, se não fecha, se não veda, aí não serve, tá? Mas, a princípio, é um material que você pode reutilizar, tá? E lembrando que é um para cada paciente. E importante também depois, naquela limpeza final do consultório, estar utilizando um capote para você não... na verdade, a limpeza acaba levantando, né, partículas, né? Então, você acaba pegando essas partículas e indo para casa contaminado. Não é só o coronavírus, né? Você pode ter certeza que muito mais. E tem o ambiente de casa, as pessoas de casa, e a opção de voltar é nossa, né? Não deles. Para cobrir os pacientes em tempos de frio, a orientação para cobertores tem que ser um cobertor para cada paciente. Olha, isso aqui é com certeza, né? Então, a orientação hoje é manter a janela aberta, né? Se você utilizar ar-condicionado, que você utilize com filtro próprio para ele, que é o filtro EPA, para não colocar em risco nem você, nem o seu paciente. Mas você pode utilizar também o infravermelho nos pés, né? Há outras medidas, ou então tem o lençol descartável com o mesmo material do casaco, né? do capote. Você pode comprar alguns e levar um número suficiente para cobrir seus pacientes. Então, um lençolzinho daquele, né, de TNT para cada paciente, ok. Não fazer desta forma é você fazer por sua conta e risco, né? Então, a orientação, a norma, o que está escrito é um capote para cada paciente, é um lençol para cada paciente, logo um protetor, né, um cobertorzinho de TNT para cada paciente também, tá, Cláudia? Os capotes de TNT são seguros? Sim, o capote TNT ele tem gramaturas diferentes, né? Em termos de quanto filtra, né? Então, se esse capote tiver uma gramatura de 30, ele não é tão impermeável, mas ele é impermeável para a maioria dos micro-organismos. Ele, na verdade, é uma barreira para não chegar no meu corpo. E eu vou estar vestido, não estou sem roupa. Então, a ideia é ser uma barreira inicial. Se eu não tiver lesão no corpo, não há problema nenhum, tá? Não tem porta de entrada, não há problema nenhum utilizar o capote de TNT, não, tá? Mas é claro, quanto maior a gramatura, 40, 50, ele vai durar mais e a gente vai ficar mais protegido, ok? Tem alguma indicação de máscara com válvula? É muito boa essa pergunta. Deixa eu falar da máscara com válvula. Ó, a máscara com válvula está aqui, ó. Então, essa aqui é uma PFF2 mais barata, porque tem válvula. O que a válvula faz? A válvula, quando eu estou de máscara, quando eu expiro, o meu ar respirado consegue passar e não ficar preso aqui na parte interna. Então, se eu tenho Covid-19, se eu estou doente, quando eu expiro, eu jogo para fora esses micro-organismos e contamino o exterior. Então, essa máscara, durante o risco de contaminação de coronavírus, ela não deveria nem estar sendo vendida, tá? Ela é mais barata, então ela não é recomendada. Mas é o profissional que vai usar. Mas o profissional também pode ser um assintomático, que até agora a gente não tem comprovação que ele é capaz de contaminar ou não. Então, a máscara tem que ser vedadinha assim, tá? Vale a pena para o atendimento domiciliar? Não, utilização de equipamentos, ozonizadores e ambiente é efetiva? A mesma coisa. Se não tiver escrito lá na norma técnica, é por sua conta e risco, tá? E o que está escrito é a higienização nesse padrão demonstrado aqui. Vale a pena para o atendimento domiciliar? Olha, mesma coisa, por conta e risco, né? Funciona, não funciona? O que é recomendado é muito simples e funciona.
Outras práticas, você tem que entrar em contato com o fabricante e procurar em outros manuais, também da Anvisa, do Ministério da Saúde, qual é a eficácia desses produtos, tá? Então, o que é orientado no manual em questão, que foi utilizado, a norma técnica para o profissional de saúde número 4 de 2020, é água e sabão, é higienização com hipoclorito, é a utilização do álcool 70 e não outras porcentagens, tá bom? O álcool 70 em gel é mais eficiente para a desidratação das mãos do que o líquido? Tanto o álcool em gel quanto a solução líquida, para as mãos, eles apresentam um processo de hidratação maior, porque tem uma outra substância para evitar o processo de desidratação e formação de pequenas lesões. Então, se estiver escrito que é para a utilização das mãos, né, que é para uso médico, né, de saúde, ok. Sobre a utilização do álcool, ele vai causar um processo de hidratação independente de ser gel ou líquido, né? Para a mão, volto a dizer. Então, a gente, quando chega em casa, quando não há risco de contaminação, a gente precisa ter um cuidado com as mãos, utilizar um bom hidratante, mas em casa, tá? Então, é como se você soubesse que o seu cuidado coloca em risco, não tem outro jeito, aquela maneira de higienização é essa, e eu chego em casa e eu trato das minhas mãos para que amanhã elas estejam prontas para passar novamente por esse processo de higienização, tá? É a orientação. Então, capote de TNT é confiável para proteção? Ok, sim, porque você está protegendo sua roupa e seu corpo. É o que é recomendado, tá? Quanto maior a gramatura, melhor, tá bom? E você vai chegar em casa, você vai tomar banho e vai ser higienizado, ok? Tem alguma orientação para domiciliar pela Anvisa e outras instituições? Olha, para o atendimento domiciliar, não, mas leve em consideração que todo atendimento que é feito numa distância menor de um metro, você tem que utilizar esses equipamentos. Da mesma maneira que você fez no consultório, você pode fazer no atendimento domiciliar, mas respeitando o que essa norma diz, ok? Então, eu vou agradecer a presença de todos. Volto a ressaltar que o que não está escrito não me serve como defesa, e que a gente se mantenha atualizado e foque a nossa atenção, o nosso cuidado na responsabilidade, na conscientização, que eu repeti desde o começo. Então, conscientização nada mais é do que você saber o que está fazendo e com o que você está lidando e o que você está oferecendo para o seu paciente. Eu vou ficar devendo aqui o link, mas eu sei que a Silvia vai botar disponível no site para vocês, e deixo aqui meu telefone, o meu e-mail, mandem mensagens, qualquer coisa, eu não me importo de responder, mesmo que eu demore um pouquinho, e faço votos que vocês tenham boas práticas a partir de agora e entendam que isso é um início, e que a tendência é modificar, mas respeitem o tempo de espera dos órgãos que são gerenciadores, balizadores das boas práticas de saúde. Então, um abraço a todos, uma boa noite, gratidão pela oportunidade e fiquem com Deus. Até a próxima.